Você já ouviu falar em criação com escuta? O que será isso? Será que é bom ou ruim para o desenvolvimento das crianças? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema importante na criação dos filhos. E eu preparei 7 passos para você colocar em prática a criação com escuta. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Aline Sartori e eu sou psicóloga infantil. No meu canal no YouTube e nas minhas redes sociais, você encontra vários vídeos e textos com muitas dicas sobre o desenvolvimento infantil e a criação de filhos. Por isso, eu te convido a se inscrever no meu canal e também acompanhar as minhas redes sociais. O vídeo de hoje é sobre um tema delicado. Muitas pessoas confundem a criação com escuta com a falta de limites. E não é a mesma coisa. A criação com escuta é um método que entende que as crianças estão em desenvolvimento e não compreendem ainda o mundo dos adultos. Por isso, elas precisam que os adultos compreendam como elas pensam e como elas entendem tudo o que as cercam. Ficou confuso, né? Pera aí que eu vou explicar. Nesse método, os pais ou os professores sempre se colocam na altura das crianças quando precisam conversar com elas. Assim, estabelecem contato visual. E isso permite que tanto a criança quanto o adulto consiga compreender as expressões, o tom de voz e até mesmo o sentimento dos outros. A ideia é aprender a escutar a criança, com o objetivo de entender melhor o que elas sentem, como por exemplo, por que elas choram, por que elas brigam ou gritam em algumas situações. E assim ensinar os pequenos a lidarem melhor com as próprias emoções, ensinando a chamada inteligência emocional. Falando em inteligência emocional, no meu canal no YouTube tem um vídeo onde eu ensino 6 dicas para desenvolver a inteligência emocional dos pais e mães. Se você ainda não viu esse vídeo, eu te convido também a assistir. Mas, como falei no começo, a criação com escuta não significa liberdade absoluta para as crianças. Os limites são fundamentais. É através deles que os pais irão ensinar as crianças a como lidarem com as diferentes situações da vida. A criação com escuta, ela fortalece os vínculos entre a criança e a sua família e ajuda também aos pais, mães e responsáveis a compreender o motivo, por exemplo, das birras infantis e também descobrir como intervir, como melhorar. A criação com escuta ensina autoridade e respeito sem medo. Então as crianças se sentem mais seguras e mais confiantes e isso faz com que tenham uma autoestima muito melhor. Os pais conhecem bem os filhos e conseguem encontrar meios de mudar os comportamentos indesejados nas crianças. A criança aprende o que é ter empatia pelo outro. Ela aprende a se colocar no lugar do outro. Aprende também estratégias para lidar de forma mais saudável com os problemas. Além disso tudo, aprender a ouvir é importante. As pessoas não se ouvem mais. Geralmente, quando a gente ouve o outro, já estamos aqui pensando o que queremos responder. Deixamos de apenas ouvir e refletir. Muitas pessoas não têm paciência de ouvir os idosos, por exemplo, porque eles falam um pouco mais devagar ou porque gostam de contar histórias antigas. E isso é uma grande pena. As pessoas discutem porque simplesmente não se ouvem. Quantas coisas poderiam ser resolvidas com uma boa conversa? Quantas brigas poderiam ser evitadas se cada um pudesse explicar o seu ponto de vista? Ouvir é um aprendizado. Por isso, a criação com escuta traz muitos benefícios para as crianças e também para o adulto que elas irão se tornar. Bom, agora que eu já expliquei o que é uma criação com escuta, eu gostaria de te falar 6 passos para colocá-la em prática com o seu filho ou com a sua filha. Vamos lá? Primeiro passo, fale com a criança olhando-a nos olhos. É fundamental se abaixar e ficar na altura da criança. Como falei no início, quando olhamos nos olhos do outro, captamos as emoções, as expressões e expressamos também o que nós estamos sentindo.
Então, sempre que possível, tente fazer isso com a sua criança. Segundo passo, ouça o que a criança tem a te dizer. Não vá tirando conclusões precipitadas ou dizendo o que a criança entendeu. Pergunte, dê a oportunidade da criança explicar o que fez e o porquê. Depois, junto com ela, reflita sobre as ações dela e encontrem juntas também uma solução para esse problema. Terceiro passo, diga para a criança o que você espera dela. Não pense que a criança precisa saber, ela está aprendendo e precisa que você a ensine. Então, dê devolutivas para a criança, conte a ela o que ela errou e como ela pode melhorar. Conte também o que ela acertou. Quarto passo, ensine a criança a identificar os seus sentimentos e emoções. É fundamental que a criança aprenda a nomear o que ela está sentindo. É fome? É raiva? É medo? É sono? Depois de nomear, ajude a entender o que ela pode fazer para melhorar esse desconforto. Assim ela saberá agir quando estiver incomodada e não se comportará fazendo birra, por exemplo. Quinto passo, quando conversar com a criança, entre no seu universo. Muitas vezes as crianças nos surpreendem com as suas falas. Às vezes, algo tão simples para os adultos se torna uma história fantástica na cabeça da criança. Então, escute, ensine a criança a escutar também. Não faça 1000 perguntas para a criança, não, vá com calma, deixe ela falar do jeitinho dela. Sexto passo, ensine limites para a criança. Explique para a criança o porquê das coisas, não tem problema nenhum ela entender por que não pode dormir a hora que quiser, por exemplo. Explicar é dar sentido a algo que é pedido para a criança. Quando ela descobre o sentido, ela entende por que precisa agir de determinada maneira. Isso não tira a importância dos limites. Explicar é importante e ensinar limites também. Assim a criança aprende que nem sempre os seus desejos podem ser atendidos, que existem outras pessoas que também precisam ser respeitadas. E principalmente, ela aprende também que pode tentar agradar outras pessoas e não apenas ser agradada. Sétimo passo, conte os seus sentimentos para a criança. Para ensinar a empatia, é preciso que a criança vivencie. Conte à criança quando você estiver triste. Assim você ensinará que existem dias difíceis e que às vezes precisamos de carinho e apoio. E tá tudo bem, não tem problema. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários as suas dúvidas sobre esse tema. Eu terei muito prazer em te responder. Deixe o seu like aqui no vídeo, assim esse conteúdo pode chegar para mais pessoas. Muito obrigada mais uma vez e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!